Olá, boa noite. Boa noite para você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube, canal de História de Santa Cruz. A apresentação de hoje é sobre o Carnaval no Rio, algumas curiosidades históricas em Santa Cruz e a dissertação de mestrado do professor Gabriel Billy. Aproximando-se os dias de Carnaval, vamos tentar descrever um pouco sobre as chamadas folias momescas no Rio de Janeiro e em especial em Santa Cruz. Já houve tempo em que se falava no intrudo, festa popular que se realizava nesses dias em que os brincantes lançavam uns nos outros farinha, baldes de água, limões de cheiro, luvas cheias de areia, etc. Esses limões de cheiro é interessante. Eram pequenas laranjas que eles cobriam com uma camada de cera, faziam uma bolinha de cera, abriam, faziam um recorte no meio, né? Duas partes, duas esferas. Depois moldavam, ficava aquela bolinha, e ali dentro então colocavam água com flor de laranjeira ou água com canela, alguma coisa perfumada. Então era uma coisa realmente bem simpática, bem interessante, esses chamados limões de cheiro ou laranjas de cheiro. E o Debré, que retratava tudo relacionado com a vida social, a vida religiosa, não deixou de registrar também aqui o intrudo nas ruas do Rio de Janeiro, no início do século XIX. Aqui tem uma imagem mostrando alguns escravizados fazendo o lançamento, porque o lançamento com os limões de cheiro não era só com limão de cheiro, também eles usavam bisnagas, alguns usavam baldes, enfim. Observem aqui na imagem pela esquerda, tem uma pessoa sentada aqui, pode ser um escravo liberto, né? Carregando com uma cesta, né? Provavelmente vendendo os limões de cheiro. E lá atrás tem uma outra com limão jogando, né? E aqui então, essa escravizada, ela está com um balaio de frutas. Vocês podem observar que tem frutas, abacaxi, tem tudo aqui. Provavelmente ela está fazendo um trabalho, né? Talvez seja uma escrava liberta ou não, mas ela estava trabalhando. No entanto, foi pega aqui de surpresa. Então é interessante, né, essa questão do limão de cheiro. Eu coloquei essa foto para mostrar um pouco das curiosidades de Santa Cruz. Essa foto, ela faz parte do acervo do NOP, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Essa foto foi doada ao NOP, eu lembro bem dessa doação, pelo um comerciante que tinha aqui, Díbio Gariz, que era, acho que era libanês, árabe ou judeu, não sei. Fauzi Díbio Gariz. Ele está nessa foto. É uma foto que mostra os diabinhos, né, que era uma figura carnavalesca muito presente. Vocês observam que as máscaras com diabinho é uma máscara de papier-mâché com uma língua enorme. Atrás do nosso lado direito aqui, com as mãos na cadeira, tem um fantasiado de morcego. Essa foto foi tirada ali na Felipe Cardoso, na rua Felipe Cardoso, em frente à antiga padaria e confeitaria Royal, onde hoje tem umas farmácias ali na esquina com a rua Dom Pedro I. Isso aqui foi o Fauzi que me relatou. Então ela foi doada ao NOP. É muito interessante, uma foto da década de 40 se eu não me engano.
E voltando a falar do intrudo, ele começou a entrar em declínio em 1854, por repressão policial, dando lugar ao moderno carnaval. Aí fala-se aqui em repressão policial, na verdade a polícia estava tentando combater, claro que a festa é uma festa popular, mas segundo consta, estava havendo exagero, né? O povo brincante, mais animado, queria mesmo se divertir, exagerando demais e lançando dejetos e águas servidas nos incautos passantes, imprudentes, ingênuos ou descuidados que nada queriam com o carnaval, mas precisavam trabalhar normalmente. Eu, quando andava fazendo pesquisa sobre o carnaval, encontrei alguns textos de algumas pessoas, inclusive alguns estrangeiros, né, algumas pessoas de fora do Brasil, que reclamavam muito dessa abordagem, né, desse lançamento desses limões. Aqui vocês têm um desenho da esquerda, uma imagem do intrudo do Rio Pitoresco. É um desenho de Louis Bouvelot. Ele nasceu em 1814 e morreu em 1888. O desenho é de 1845. Foi exatamente o ano, foi um pouco antes, né, da proibição. Então, essa proibição, ela foi em decorrência do exagero, né? Eu coloquei aqui, o intrudo não podia mesmo dar certo, mas há notícias de que mesmo com a proibição policial, a prática teve continuidade. Porque vocês sabem como é aqui no Brasil, né? Sai a lei, mas as pessoas às vezes nem sempre cumprem a lei. Então, foi o caso do intrudo. Então, saiu realmente um decreto proibindo em 1854, mas com certeza as pessoas continuaram brincando. Inclusive, tem um desenho do Angelo Agostini e que mostra, por exemplo, aqui vocês têm um desenho dele de 1880, bem depois da lei, né, da proibição do intrudo. E na parte de cima tem aquilo que seria, segundo a visão do Angelo Agostini. O Angelo Agostini era um caricaturista, um desenhista que publicava em muitos jornais e fazia também uma espécie de história social pelos quadrinhos, pelos jornais. Então aqui o Ângelo Agostini, em 1880, ele mostra na parte superior, observem, que é o que ele chamou de intrudo familiar, que é o intrudo realizado dentro das casas, né? E na parte de baixo seria o intrudo popular, isso em 1880. Aqui nós temos o imperador Dom Pedro II e o intrudo. Existe uma narrativa, inclusive do próprio imperador, quando ele escreve para a Condessa de Barral, falando sobre essa brincadeira, porque o imperador estava em Petrópolis, né? E, naturalmente, Petrópolis, ele andava por Petrópolis e tal. E um grupo de pessoas começou a fazer, eles começaram a jogar água no imperador. Aqui, inclusive, tem ao lado Dom Pedro II sendo atacado, veja que está atacado entre aspas, né? Por uma bisnaga de carnaval, revista ilustrada. Então aí já houve uma denúncia dizendo que ele tinha sido uma tentativa de assassinato, mas não é, isso é uma brincadeira dele. Então essa narrativa que saiu aqui no jornal A Gazetinha, edição de 1882, saiu quase 3 décadas após a proibição do intrudo. E o imperador, segundo o texto da Gazetinha, ele acabou achando interessante, acabou achando engraçada a brincadeira, ele participou da brincadeira. Então um grupo de hóspedes de um hotel nas proximidades do palácio, né, que o imperador estava andando, resolveu sair em defesa do imperador, como se fosse acabou tendo uma batalha mesmo entre dois grupos, jogando uns lançando água com o outro. É uma coisa hilariante, né?
Aqui tem um desenho do Alan Castilho que ele fez para o NOP e foi publicado num jornal chamado Arte Plural. Esse jornal Arte Plural era da Fundação Rio Arte, que era uma fundação que existia vinculada à Secretaria de Cultura, tinha uma autonomia e fazia uma série de atividades, promovia uma série de atividades. Então, quando um dos presidentes lá, o Tertuliano, né, que foi presidente da fundação, ele se aproximou muito do NOP, né, ele tinha uma simpatia muito grande pelo NOP, e publicou. Nós estávamos sem condições de publicar o nosso jornal, né? E ele publicou pela Fundação Rio Arte uma edição do jornal Arte Plural. Mas aqui eu estou me referindo a um ano após, ou melhor, poucos meses após a fundação do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Quer dizer, o NOP foi fundado em agosto, não é? Nós fundamos o NOP em 3 de agosto de 1983, e em janeiro, fevereiro, estava preparando o boletim. Naquela época nós não tínhamos ainda o jornal, era um boletim impresso, o boletim melhor datilografado, eu datilografava tudo, já contei isso aqui, mas não custa repetir. E nós fazíamos aquilo em papel A4, dobrado, né, e fazíamos cópias, cerca de 100, 200 cópias para distribuir. Então eram uns boletins pequenos. E quando chegou no número 6, que já era em janeiro, fevereiro era o carnaval, o professor José Zaibe, do Colégio Dom Otto Mota, me procurou e falou: olha, nós lá do Colégio Dom Otto Mota, porque o Colégio Dom Otto Mota fazia muitos anúncios, né? Nós gostaríamos de patrocinar o boletim e transformar, em vez de fazer o boletim mimeografado, eu sei que você tem um trabalho muito difícil aqui, aliás, não era mimeografado, era datilografado, e nós tirávamos xerox, né? Fazia uma montagem com xerox, com papel offset, aquela coisa toda, era um negócio bem complicado. Aí eu falei, tudo bem. Então ele levou o material todo, levou para uma gráfica, né? Eles inclusive mantiveram até o texto datilografado, a impressão saiu mais ou menos, né? Vamos dizer, comparando com os números anteriores, claro que ficou uma edição bem mais caprichada. E nessa edição de fevereiro de 1984, eu escrevi um artigo intitulado Referências Históricas do Carnaval de Santa Cruz, tendo como objetivo recuperar informações mais antigas sobre as festas carnavalescas do bairro. O que eu esperava? Na verdade, encontrar alguns indícios de registros das festas de Momo desde os tempos dos jesuítas, considerando que o carnaval é uma festa que antecede a quaresma, é uma festa até de certa forma já foi vinculada ao cristianismo, né? Que é o período, segundo a Igreja Católica, de penitência e jejum, cujo início ocorre na quarta-feira de cinza e termina no domingo de Ramos. Eu até já falei sobre esse preceito, né, quando eu estava comentando sobre o padre Pedro Fernandes. E então o que acontece? Essa festa, que chama-se a Festa da Carne, né? Aqui no caso especificamente de Santa Cruz, eu imaginava e esperava, né, que pudesse encontrar alguma coisa, principalmente nas obras do padre Serafim Leite, falando, quem sabe, será que nós tínhamos aqui, porque os escravizados da fazenda, eles tinham um conservatório, faziam teatro, enfim, aí eu imaginei, quem sabe se eu não encontro alguma coisa, só que eu não encontrei nada, né? Nada sobre o Carnaval de Santa Cruz. Eu coloquei aqui para ilustrar o desenho de Alan Castilho que ele fez para essa edição do NOP, na verdade foi para o jornal Arte Plural. Então observe aqui, ele colocou a máscara, aquele máscara do diabinho, né? E o diabinho está segurando num rabo, porque a máscara era uma máscara de papier mâché, uma máscara feita de papelão, né?
moldado, molhava o papelão, depois pintava, ficava uma coisa bem, bem interessante. E o rabo era usado para bater nas pessoas, né? Então esse rabo, geralmente ele era feito de tecido, né? E por dentro se colocava ou espuma ou alguma coisa macia. Só que alguns carnavalescos mais afoitos, mais maldosos, né? Começaram a colocar areia. Poxa, já imaginou isso aqui, batendo de areia? Isso realmente fica, né, não é uma coisa agradável. Mas esse carnaval, nós vamos falar agora, foi um carnaval que aconteceu antes mesmo do intrudo. Foi no século XVII, né, nós podemos dizer que no século XVII, no Rio de Janeiro, já havia experiências de carnaval. Então, quando a iniciativa, né, partiu do Salvador Corrêa de Sá e Benefício, que era o governador em 1641. Lembrando um pouquinho de história, que em 1580, não havendo nenhum herdeiro português para o trono de Portugal, nós sabemos que começou um período da chamada União Ibérica. Por quê? Como havia uma aproximação da Espanha com Portugal, Portugal não tendo ninguém para assumir o trono, então o trono foi assumido pela Espanha. Então se transformou em União Ibérica. Isso durou muito, durou de 1580 até 1640. E em 1641 vai ser coroado o 21º rei de Portugal, Duque de Bragança, que é o Dom João IV. Não confundir com o Dom João VI, né? E o governador no Rio era Salvador Corrêa de Sá e Benefício, que era espanhol. Mesmo assim, como era uma festa importantíssima, e foi muito importante, porque afinal de contas foi a coroação de um novo rei de Portugal, né? Foi o fim da União Ibérica. Então houve uma festa, porque coincidiu também com o período de carnaval, carnavalesca, isso em 1641, século XVII, né? Então aqui reunindo 166 cavaleiros, que eram todos cavalheiros, né, que eram pessoas nobres, né, que desfilaram pelas ruas próximas ao passeio público, ali nas proximidades de Cinelândia, por ali, né, com a participação de vários carros alegóricos, um deles contendo 3 repuxos, tipo de um chafariz, né, que fazia jorrar vinho. Então as pessoas podiam pegar uma copa, um caneco, um balde e tomar vinho de graça, né? Aqui tem uma espécie de carro que era mais ou menos isso, eram os carros alegóricos, e isso, vejam bem, aqui nós estamos falando do século XVIII, mas isso que eu falei anteriormente era no século XVII. Então havia um carro alegórico para o vinho. Então não encontrei nenhuma referência sobre o Carnaval de Santa Cruz, nem no período da colônia, muito menos dos jesuítas, e no Império, nada, nada. No Rio de Janeiro, vocês vejam que já tinha muitas atividades de carnaval. Nenhuma referência. Não encontrei qualquer referência sobre as comemorações acima citadas, né, sobre o carnaval, né, em Santa Cruz, que se encontrava desde 1589 sob a administração dos padres jesuítas, aqui permanecendo por mais de 170 anos. As primeiras referências diretas relacionadas ao Carnaval de Santa Cruz só fui encontrar na edição do jornal O Santa Cruzense, de 21 de fevereiro de 1909, há 116 anos, com reclamações do editor-chefe do semanário, né, do redator-chefe,
que assim concluía a lamentável nota. Ele escreveu, o redator-chefe: infelizmente, os rapazes daqui têm a frieza das nonagenárias e a tibieza dos decrépitos. Por isso, Santa Cruz não terá o prazer de receber o Deus Momo dentro dos seus limites e ficará fria, inerte, triste na sua mudez de Pompeia morta. Quer dizer, ele estava vaticinando aqui que o carnaval, realmente não existe o carnaval, isso em 1909. Esse jornal é interessante que ele promoveu um concurso nesse mesmo ano, um concurso chamado Concurso Útil. Como era um jornal semanal, veja bem, um jornal semanal em Santa Cruz, né? Então, o regulamento dizia o seguinte, que as pessoas deveriam comprar o jornal, obviamente, recortar o cupom, eles publicavam um cupomzinho no jornal, e depositar numa urna que ficava na sede do jornal. A sede do jornal ficava ali na Rua Lopes de Moura, nas proximidades da escadaria da estação ferroviária, né? Então, o jornal Santa Cruzense acrescentava ao seu título a expressão órgão dos interesses do ramal de Santa Cruz. Tinha como redator-chefe Eugênio Rio e circulou entre 1908 e 1909. Na realidade, porém, o jornal pertencia ao coronel Honório dos Santos Pimentel e quem administrava eram seus filhos, né? Tinha um chamado Oscar Pimentel, que era responsável. Me perdoe porque veio aquela tossezinha chata, né? Então, o jornal Santa Cruzense circulou de 1908 a 1909. Depois foi substituído por um outro jornal chamado Santa Cruz, também do mesmo coronel Honório Santos Pimentel. Esse coronel era um político, ele era intendente, foi deputado. Ele defendia os seus interesses, os interesses políticos dele, do partido dele, né? E ele fazia ferrenha oposição ao Otacílio de Carvalho Camará e ao Júlio César de Mello. Tanto que lendo o jornal, pesquisando os jornais, a gente encontra editoriais, matérias, notinhas insinuando uma série de coisas negativas ao Otacílio Camará e ao Júlio César de Mello. Para vocês terem uma ideia, ele chamava o Otacílio de Camará de bacharel transação ou transição, porque o Otacílio Camará era, quando ele chegou ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, né, ele se formou em medicina, em odontologia, em direito, em engenharia, então tinha uma série de diplomas. Convém acrescentar que o mesmo jornal teve a iniciativa de promover uma espécie de concurso nos meses de janeiro e fevereiro de 1909, prometendo como prêmio uma fantasia de dominó. Aqui eu tenho uma foto mostrando como seria essa fantasia de dominó. Claro que não é uma foto publicada no jornal, foi uma foto que eu tirei da internet. Mas, de qualquer forma, a gente fica pensando assim, poxa, se o jornal escreveu aquilo, né, dizendo que, de forma negativa, que não haveria carnaval, né, mas ao mesmo tempo promove um concurso, havia pelo menos a expectativa de que teria festa de carnaval sim aqui em Santa Cruz, né? Então é interessante. O professor, músico e escritor Gabriel Alves de Castilho, o Bille, né? Gabriel Bille, foi o primeiro pesquisador a trazer informações mais abrangentes e fundamentadas sobre a história do Carnaval de Santa Cruz.
Quer dizer, o Benedito Freitas escreve alguma coisa sobre o carnaval. O Benedito Freitas escreveu em várias revistas e também jornais e era também participava de carnaval, escreveu alguma coisa, né? Eu escrevi, fez algumas pesquisas e tal, mas o Gabriel, ele fez um estudo acadêmico, ele fez um estudo completo praticamente sobre o Carnaval de Santa Cruz. E na sua tese de mestrado, intitulada O Ultra Esplêndido Carnaval na Terra das Maravilhas, as artes visuais na festa do Momo do subúrbio em Santa Cruz. Veja que está falando aqui em artes visuais, porque ele vai apresentar em 2022 a sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o trabalho dele tem quase 400 páginas, 390 e tantas páginas. Eu botei logo 400 aqui para arredondar. Mas ele descreve de forma primorosa praticamente tudo sobre as festas de Momo. Aqui tem uma foto que eu tirei do Gabriel lá na sede do NOP, numa das reuniões que nós nos encontramos lá, mas a tese dele, a dissertação dele, eu estou falando tese porque realmente é quase uma tese. Ele não estava fazendo doutorado, mas realmente tem muito material, é muitíssimo completa. Tendo entrevistado pesquisadores carnavalescos, artistas, artesãos, jornalistas e gente do povo com depoimentos sobre o carnaval, além de realizar levantamento pormenorizado de centenas de anúncios, notas, notícias, reportagens, editoriais e riquíssimo material documental, iconográfico, museográfico, musical e fotográfico sobre o carnaval no Brasil, no Rio de Janeiro e particularmente em Santa Cruz, Gabriel Bili praticamente encontrou respostas para muitas dúvidas que ainda eram levantadas sobre as origens das festas momescas em nosso bairro. Então, foi a primeira vez, sem dúvida alguma, né, que alguém, um pesquisador, no caso Gabriel Bili, né, vai de fato fazer um levantamento praticamente sobre tudo, né, sobre todo o Carnaval de Santa Cruz. Aqui eu coloquei para ilustrar uma foto de autoria da Ana Lúcia Monteiro, que foi copiada do jornal Arte Plural, que eu já me referi anteriormente, né? Esse jornal foi feito uma edição especial para o NOP, então a Ana Lúcia ela participou ilustrando com as fotos dela, né? Mostrando as fantasias de Clóvis e Caveira, que era muito comum aqui em Santa Cruz. No primeiro capítulo da sua dissertação, por exemplo, quando trata da história carnavalesca em Santa Cruz, Bili, que se dedica às artes visuais, inicia tratando da herança artística ao abordar o que intitula como pré-carnaval. Achei muito interessante esse termo que ele usou, pré-carnaval, porque dá uma ideia de que daquilo que eu andava buscando, por exemplo, de informações sobre o carnaval nos jesuítas, na época dos jesuítas, né, na colônia, o Gabriel vai, a partir das artes visuais, mostrar de alguma forma, né, permitir que a gente faça uma ilação relacionando as artes visuais com o carnaval. Aqui tem duas fotos que eu copiei da dissertação de mestrado. A primeira aqui da esquerda, essa colorida, mostra Clóvis, né, do Carnaval de Santa Cruz. E aqui a burrinha, a famosa burrinha, que também era característica aqui do nosso Carnaval de Santa Cruz. São curiosidades, as curiosidades que eu falei lá na frente. Bili e a noção de pré-carnaval na sua dissertação de mestrado. Foi opção muito feliz, porque o autor, mesmo sem dados nem documentação que comprove a existência do carnaval em Santa Cruz antes do início do século XX, nos permite fazer uma inferência, por exemplo, quando menciona o surgimento do Ginásio Musical Recreativo 24 de fevereiro, em 1891, e a Sociedade Musical Francisco Braga, poucos anos depois, 1905. Porque, veja bem, a 24 de fevereiro foi fundada no século XIX,
E o Billy, quando ele faz comentários aqui sobre a 24 de fevereiro, ele fala exatamente sobre a importância da banda, no caso Francisco Braga, que a Francisco Braga chegou em muitos momentos a realizar a atividade de carnaval. Mas aí essa inferência que eu me referi aqui, essa possibilidade de nós fazermos assim uma ligação, é porque se nós pegarmos produção do teatro, né? De certa forma o teatro se aproxima com o carnaval. Então nós vamos ter aqui a possibilidade de ter algumas informações que não são relacionadas diretamente ao carnaval, mas que estariam ligadas também a atividades semelhantes. Eu coloquei esta foto, que inclusive estou aqui também na foto, né? Mostrando que ela faz parte também, ela é uma foto do jornal Globo Zona Oeste. O Globo Zona Oeste foi era um jornal que circulava aos sábados como um suplemento. Ele começou a ser publicado em 1985, por aí, mais ou menos. Houve um baque muito grande na imprensa local, porque os jornais locais, havia muitos jornais, tanto em Santa Cruz, mas principalmente em Campo Grande. E o Globo Zona Oeste, com todo o poder do Globo, né, chegou, foi pegando os anúncios, e os jornais viviam de anúncios. Então, muitos jornais fecharam por causa disso. Mas o Globo Zona Oeste, toda semana, estava tentando entrar em contato comigo para buscar informações sobre a história de Santa Cruz, sobre curiosidades, porque eles queriam, né? Eles queriam também mostrar alguma coisa local. E aqui tem uma foto mostrando o Lício, que é o primeiro da esquerda aqui, que o pessoal chama apelidava de Tizil, muito simpático aqui. Aí depois vem o Guilherme, esse Guilherme, ele foi um dos fundadores da Acadêmico de Santa Cruz, era inspetor do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. A Ana Lúcia, que eu já me reportei sobre ela, né? Desses 4 aqui, o único vivo é o Simvaldo, os outros já estão saudosos, né? A Ana Lúcia, saudosa amiga. Foi uma exposição que eu organizei no NOP sobre o Carnaval de Santa Cruz. Na verdade, essa exposição foi lá no Centro Comercial de Santa Cruz. Foi uma exposição muito visitada, porque naquela parte central nós colocamos diversas alegorias, fantasias e máscaras. Então o pessoal passava por ali e visitava. Foi em fevereiro de 1992 essa exposição. Para quem quiser viajar um pouco no tempo, percorrendo os meandros das famosas sociedades carnavalescas, ou estejam apenas interessados em temas pontuais como Bloco da Crítica ou as máscaras e fantasias, a dissertação do Gabriel Billy é sem dúvida, sem qualquer dúvida, o instrumento de pesquisa mais completo e indicado tanto para historiadores, professores, pesquisadores ou leitores simplesmente interessados em curiosidades carnavalescas. Aqui ao lado tem uns desenhos que fazem parte também da dissertação dele, né? Que são os personagens, um catálogo de personagens analisados no estudo de Nilson Gaba e Priscila Silva, página 136 da dissertação. Então, fica aqui o convite e a sugestão para que vocês possam pesquisar sobre a dissertação. Quem tiver interesse é só ver o título da dissertação que eu coloquei lá na parte anterior, né? Ou colocar dissertação Gabriel Billy, que vai encontrar. E ele disponibilizou essa dissertação completa para quem quiser pesquisar, pode pegar na internet, baixar, estudar em casa. E é um material realmente fantástico, porque trata-se de um tema muitíssimo interessante, porque trata-se de uma festa popular, que é o Carnaval, mas é um trabalho acadêmico primoroso,
Então, mais uma vez aqui, parabéns ao Gabriel Billy por esse trabalho. E, aliás, por falar em Gabriel Billy, por falar em carnaval, ele está produzindo um trabalho sobre a Sotália Carnavalesca, que é uma história em quadrinhos, né, de forma fantástica, falando também sobre o carnaval. Ele me convidou com a sua generosidade, né, me convidou para participar também do projeto, né, tem alguns colegas dele que estão fazendo desenhos, né, e pediu que eu fizesse alguns textos sobre o carnaval. Então, deverá sair proximamente. Foi um projeto que ele apresentou à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. O projeto foi aprovado, foi premiado, recebeu uma graninha, um dinheirinho, e vai sair uma publicação. Então, o nosso professor Gabriel Billy e essa dissertação de mestrado vale a pena. Quem tiver no carnaval, quem não vai brincar o carnaval, vai ficar em casa, se tiver internet em casa, aproveita, baixa essa dissertação, porque realmente é um livro completo sobre o Carnaval de Santa Cruz. Então encerro aqui, um abraço a todos. Eu tenho certeza que quem pesquisar, quem ler a dissertação dele vai gostar muito, vai conhecer muito mais sobre o Carnaval. Então um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Simvaldo, no canal História de Santa Cruz.